Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cantoria. Eu tô aqui com a Yolanda De Paulo, a minha amiga, parceira, sócia, tudo na minha vida. E eu sou a Bárbara Magalhães. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Cantoria. O que é o Cantoria, a escola, o curso, o podcast. É isso, gente. Muito bem-vindos. Eu tô muito feliz de estar aqui fazendo isso. Acho que vai ser uma fase muito legal para nós e espero que para vocês também. E bom, vamos ao que interessa, certo? A gente tá aqui para contar um pouco para vocês tudo que envolve o nosso trabalho com Cantoria. E obviamente que a gente não pode deslocar a gente dessa história. Exato. Então, para vocês poderem conhecer a gente também, eu queria começar perguntando para a Bárbara. Bárbara, conte para nós como que você veio parar aqui? Como que você começou na história da música na sua vida? Como que surgiu Cantoria? O que é todo esse caminho seu musical e de cantora? Conte para nós. Muito bem. Eu descobri esses dias que eu não lembro direito como eu comecei. Por quê? Eu sempre, em todos os lugares, falei que eu comecei a fazer aula de piano com 3 anos de idade. Tá. A minha mãe falou assim, você é louca. Você, tipo assim, tinha acabado de fazer 4 anos. Então, eu não sei, né? Porque eu era muito pequena. E a música na minha vida entrou de uma maneira muito natural. Porque com 2 anos de idade, por causa do trabalho do meu pai, a gente se mudou para o Equador. E meus pais aprenderam a falar espanhol através da música, ouvindo música. Eles melhoraram o espanhol deles, né? Porque era um portunhol, essa coisa de brasileiro sabe falar espanhol. E aí, chegando lá, eles foram aperfeiçoando o espanhol deles ouvindo música. E minha mãe disse também que ela assistia muito novela, tipo, na hora de fazer comida e tal. Então, essa parte de música, de novela, essa parte meio artística, sempre teve vinculada na minha família, porque foi a maneira deles entrarem mais na cultura, de entender tudo isso. E meus pais ouviam muito música. Eu lembro que meu pai tinha um carro que... Você tinha, no porta-mala, tinha um negócio de CD de 10 CDs. Nossa, isso é muito. E aí, você enfiava 10 CDs lá atrás, no porta-mala. E aí, você tinha esses 10 CDs pra escutar na viagem de carro. Sim. Então, a gente colocava o quê? Sandy Júnior, Luiz Miguel. Viu? Nos tempos da caverna era assim que a gente escutava a música, gente. E se quisesse outro CD, tinha que parar no acostamento. Trocar o CD pra fazer toda a troca. Então a gente colocava Sandy Júnior, Luiz Miguel, Carlos Gardel, tipo assim, vários em espanhol, e aí os meus que era Sandy Júnior, Bananas de Pijama. E Jovem Guarda também. Boa. E aí com isso, em algum momento eu fazia. Aí minha mãe disse que sim, eu entrei no balé com 3 anos, e em algum momento eu vi alguém fazendo aula de piano lá. E aí eu cheguei em casa e pedi pra fazer piano. Tá. Então foi ali nos 3, 4 anos que eu comecei balé, piano. Já teve esse interesse, né? Por sei lá, pra saber mais sobre isso. E tudo que eu fazia na escola, assim... tem uma dança pra fazer. Vai lá, Bárbara, não sei o quê. Eu fiquei muito chateada. Eu gostava muito já de... Qualquer coisa que tinha pra fazer. Eu nem sabia o que era. Eu me inscrevia, fazia... E aí, eu lembro uma vez, eu não devia nem ter... Eu não tava na primeira série, eu devia ter 5 anos. E aí, tinha a gente foi fazer Como é que faz o nascimento de Jesus Cristo? O presépio? Um presépio de criança. E eu fiquei muito triste que eu não era Virgem Maria. Muito triste, eu fui uma ovelha. E eu fiquei assim, arrasada. Também a gente dançava e cada um era uma cor, e eu queria ser a cor rosa, e eu fui a cabeça da cor verde, eu também fiquei muito arrasada. E aí minha mãe, não, mas verde é lindo, porque é a cor dos seus olhos, é por isso a professora escolheu rosa. Ai, todo mundo rosa. Minha mãe sempre tentando me trazer, me puxar ali pro negócio. Mas eu já era essa pessoa que gostava de cantar. Eu subia na cama, fingia que era Sandy. E
E era isso. E eu comecei assim. E aí, a cada ano que vinha, eu descobri uma coisa nova, pedi aula de canto, aula de teatro, aula de violão. E, e foi seguindo assim até eu chegar na faculdade Boa. E aí você fez faculdade do quê? de artes cênicas. Tá. Porque até 2019 eu não levava essa coisa, essa questão da música assim, mega Uma a visão sério. profissional. Eu Você achava que era mais uma coisa que você era atriz e que você cantava. cantava para te ajudar nesse trabalho. Tá. E aí eu fiz musical, eu fiz teatro cantado também, né? Que é um pouco diferente. Toda coisa, curta, peça. Fala, então eu tenho um buraco aqui. Bárbara, canta aí um Cazuza. Canta um troço aí. Sempre tinha isso. Sempre tinha música junto. Eu acho que eu nunca fiz nenhum trabalho que eu não fosse cantar. Então... E daí chegou em 2019, o que mudou? Tudo. Por que você começou a pensar, né? Porque 2019 foi o ano que antecedeu a pandemia. A pandemia. Né? Cara, em 2019, desde do final de 2017, veio uma sucessão de decepções, assim, com o meio do audiovisual e do teatro. Tá. E aí eu percebi que, em algum momento, eu percebi que a minha saúde emocional e o meu bem-estar físico eram mais importantes que qualquer trabalho, que qualquer questão. Tipo, não tava me fazendo muito bem esse ambiente. O que tava sendo... O que eu tinha de proposta não tava indo de acordo, assim. Tá. E aí eu comecei a encontrar na música uma outra maneira de continuar presente no meu fazer artístico. E não estar tão desgastada, não me colocar tanto nesse risco emocional e físico mesmo, assim. Não sei se a gente vai entrar tão profundamente nesse assunto. Não, que eu ia comentar que, tipo, eu sinto que na música, não que não tenha isso, né? Mas eu acho que no meio musical é um pouco menos abusivo. Tipo, tô falando assim, né? Do músico mais... O não mainstream, assim. Sim. Não sei se você sente isso, assim. Porque, por exemplo, o meio competitivo do ator, ele tem uma coisa mais forte do que, por exemplo, as pessoas que são músicos e que tocam e cantam pra viver. Sim, eu acho que é um meio um pouco mais agregador, é um meio que você consegue trabalhar melhor e mais com as pessoas e é um pouco menos puxada de tapete, assim, nesse sentido. Sim. Né? Eu não sei como que funciona na indústria, a gente pode falar um dia só disso. Quem sabe? Mas eu entendo essa visão do tipo da saúde mental e da música ter um lugar que talvez seja até quase que um refúgio, porém ainda é arte. Né? Porque eu acho que assim, se a gente for no o teatro... o Teatro Raiz de São Paulo, que por muitos anos eu fiz parte desse núcleo, também não é tão puxada de tapete competitivo, essa competição, porque é muito... a gente criou uma companhia e a gente vai fazer junto. Precisa das pessoas pra fazer. Pra se fazer a coisa. E aí, eu acho que foi mais nesse sentido, porque eu tava buscando o meu caminho ali no mainstream, no Rio de Janeiro. Eu tava morando no Rio de Janeiro em 2017 e 2018. E pra mim, eu virei e falei assim, puta, não é isso, sabe? Essa competitividade, falta de empatia no ambiente. Tipo, a gente já tava ali, sabe? Eu sempre fui muito avessa a qualquer tipo de rivalidade. Principalmente no local de trabalho. E isso me chocou muito quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Além da questão de assédios também. Teve um negócio ali em 2000 e... A atriz vai passando ao longo da vida dela pequenos assédios, né? Até você chegar num lugar maior e, tipo assim, pra mim aqui
Então, ali em 2019, eu sofri um assédio mais sério, assim. E num lugar também, tipo, mainstream para um, Evidência, assim. para um papel de série, de um filme. Estava num contexto de fazendo um teste, assim. E aí, pra mim, foi... Ah, aqui já deu. Não, Foi tipo ali assim, a gota d'água a mesmo. minha segurança física. Naquele momento, assim, eu percebi a minha segurança física e também a emocional, né? Tipo, isso me deixou muito abalada. Isso piorou, tipo, crise de ansiedade. Eu comecei a ficar com urticária naquela época. E eu ainda não tinha entendido. Eu fui entender só em 2020 que a minha crise de me coçar o corpo inteiro tinha piorado ali naquela fase. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa. E eu atribuo o gatilho de ter, tipo, Começado de ter mesmo. começado mesmo depois desse episódio, em 2019. E aí foi isso, tipo. Deu um clique na cabeça. Tipo, eu preciso mudar. E assim, eu não tenho vaidade nenhuma de dizer, tipo, eu não preciso disso pra ser feliz. Eu não preciso tá me expondo nesse lugar pra ser feliz. Então, pra ser feliz e estar realizada com o que eu faço. Tipo, tô muito feliz. Tipo assim, marquei um show pequeno pra 50 pessoas. Eu tô muito feliz. Boa, boa. Que eu... E essa coisa da proporção, isso também é uma coisa que a nossa sociedade, né? Eu acho que o meio que a gente vive hoje, ele pede, entre aspas, de que o sucesso, ele tá implícito, assim, de que o sucesso é algo que tem que ser exponencial, tem que ser um negócio assim, tipo, o que é ter sucesso? Porque ou você é a Beyoncé ou você não é ninguém. Isso. E, tipo, tudo é assim. Tipo, ou você é, tipo, em todas as áreas eu acho que acontece isso. Mas eu sinto que acontece bastante no meio artístico. E hoje, por exemplo, com a coisa das redes sociais também. Né? Então, se as coisas não são extremamente com números muito Virais. altos, né? É como se você não tivesse tendo sucesso. E isso que você acabou de falar, essa sensação de realização. Mesmo quando a coisa ela não tem essa dimensão, eu acho que tá ligado com o que muitas das pessoas passaram no processo da pandemia, tipo, daquela época pra cá, que é entender o que realmente importa, né? Que é muito melhor você estar ligado num propósito seu, individual, de profundidade com o que você acredita que é importante, mesmo que seja para um grupo menor, né? Do que você não estar ligado a isso e fazendo esse sucesso que as pessoas falam, entendam que é sucesso. E tá, sei lá, toda destruída mentalmente, emocionalmente, enfim. Então eu entendo esse caminho. E pra mim, no final das contas, é estar cantando, é estar em contato com a arte, é estar fazendo uma peça, alguma coisa. No final do dia, é isso. Tá. Eu ficaria muitíssimo feliz de fazer uma novela, de lançar minha música internacionalmente e ter, tipo, também esse outro lado da carreira artística. Não vou falar, ai, gente, não quero. Tipo assim, Ai, Jay-Z me liga todo dia, mas eu nego pra ele. Eu nego, eu Não recuso. quero. Não, só que assim, ao mesmo tempo, eu sei dos meus limites. E sei que a vida não é só isso. Pelo menos a minha. Boa. E no final do dia, pra mim é mais importante estar bem comigo. E aí eu precisei sair do Rio de Janeiro, eu precisei sair desse ambiente. Que aqui em São Paulo também tem, tá? Mas é que não é o meu ciclo social aqui em São Paulo. Sim. E lá no Rio era só isso. Então é isso, é por isso que... E aí, a música me salvou, assim, muitas vezes. Em 2019, em 2020, em 2021. E eu tenho me encontrado. Também tem uma coisa, assim, de que... Quando eu canto, sou eu mesma, sabe? E aí eu tava curtindo mais ser eu mesma do que fazer personagem. Faz sentido. E aí, quando que entrou esse lance do dar aula, do trabalhar com o fato de ensinar outras pessoas
irem para esse caminho? Como que foi isso? Desde a faculdade, quando você faz faculdade de alguma coisa artística, a única oportunidade que você tem de real, de fácil e disponível em grande quantidade de fazer estágio é dando aula. Então, todos os estágios que eu fiz na faculdade foi no Santa Maria, que foi a minha antiga escola. Eu fiz também estágio dando aula na minha faculdade. E aí, depois que eu saí, eu fui substituta de uma professora também de teatro infantil. E aí, eu sempre... no estágio, eu trabalhei com adolescentes e adultos. Mas aí, depois que eu saí da faculdade, eu sempre trabalhei com crianças. E aí, eu dava aula junto com essa professora em alguns colégios. Crianças até 6, 7 anos. E... também trabalhei em alguns projetos sociais, que aí eu também trabalhei com criança. E aí eu comecei a dar aula particular para crianças muito pequenas, de 6 meses a 6 anos, de desenvolvimento motor e cognitivo através da arte. E aí não era só música. Tem bastante música também, mas... Era música e artes plásticas. Uhum. E aí eu sempre dei aula. Teve alguns anos, sei lá, 2019 eu não dei aula e tal, mas alguns anos, mas desde que eu me formei, desde 2014, eu sempre tava aí pingando numa aula ou outra com crianças. Uhum. E aí foi em 21. 21? Que você começou a trabalhar com os adultos também. Que aí a Yolanda virou e falou assim, por que você não dá aula pra adulto? Porque adulto, né, pode fazer aula online, você não precisa sair de casa. Porque eu tinha um desgaste, tava me desgastando muito, saindo de casa e como aula particular, né? Você não vai pra escola e dar aula, passa o dia inteiro dando aula, né? Você tem que ficar indo de casa em casa, dando aula particular. E aí eu tava muito desgastada em relação a isso e eu decidi, falei, por que não? E hoje em dia, daí você acabou focando completamente nisso, né? Nos últimos tempos você entrou na pós-graduação voltada para isso também. Aí eu fui para pós-graduação em pedagogia vocal para me especializar mais ainda nisso. Uhum. E aí larguei as crianças, porque tava me dando... as crianças. Tava me dando muita dor nas costas. Meu filho, trabalhar com criança não é nada fácil. Então, assim, minha total admiração para todas as profissionais e profissionais que trabalham com crianças, seja a área que for. É difícil pra caramba. É difícil e eu olhava muito pra baixo. Eu tive 10 dias de férias e aí eu falei assim, não, agora eu vou relaxar. E aí eu travei. Tipo assim, eu não me mexia mais, tipo, de tanta dor que eu tinha. E aí foi um momento, vamos priorizar a minha saúde física. E aí com os adultos eu encontrei esse lugar de continuar dando aula de casa, conhecer pessoas do mundo todo, dar aula na Irlanda, na Austrália, nos Estados Unidos, em Minas, em São Paulo. Sim. E sem essa coisa toda do trânsito, do deslocamento de tudo. E eu tenho me adaptado bastante a isso. Maravilhosa. E tudo isso, com quantos anos que você fez tudo isso na vida? Você tem quantos anos agora? Eu tenho 28. Neste momento que você está escutando, ela tem 28. Neste vai momento. Saber quando que você vai escutar isso. Né? Exatamente. Hoje, dia 13 de março de 2023, eu tenho 28. Boa. E aí... E você, como que você começou? Olha, eu também... É difícil falar do começo, né? Tipo, eu não lembro também muito bem, mas assim, o que eu lembro, o que eu conto, a versão a minha versão da minha história, é que eu nasci numa família em que a minha mãe era atriz, além de ser professora de história. Então, ela sempre teve teatro envolvido lá na vida dela. O meu pai trabalhava com eventos, então ele era um cara que trabalhava com eventos tipo casamento, festas e tal. Então ele gostava muito, ele gostava de DJ, assim, sabe? Ele sempre tocou. E um núcleo familiar da parte da minha mãe muito artístico. Então, meu tio músico,
também sempre fazendo shows, ele teve inúmeras bandas, gravou álbum e tal, sempre numa cena pro lado do samba rock de São Paulo. Uhum. Então, eu cresci vendo isso aí, né? O meu avô tocava violão, fez com que meus tios tocassem violão, minha avó, que canta também. Canta Minha maravilhosamente bem. vovozinha, beijo pra minha vovozinha. Então, assim, todos ali em volta, a música era um ponto de encontro sempre. Então, tipo, Natal, Ano Novo, festa de aniversário de qualquer pessoa da família, criança, adulto, até hoje é assim. Pra quem conhece a minha família sabe. Não tem desculpa, é meu tio com violão e vamos cantar. E as músicas que eu cresci ouvindo. Muito MPB, muita coisa de samba, muita coisa de bossa nova, muita coisa, enfim. E aí, eu cresci com esse ambiente e com a minha mãe fazendo teatro. Então, pra mim, aquilo era o universo todo. Tipo, Não tinha como escapar disso. eu não tinha nem outra referência. Achava muito esquisito quando eu ia na casa de uma amiguinha que não tinha... muito silêncio, sabe? E eu ficava, gente, que estranho. Mas, na verdade, a gente que era muito barulhento, né, no caso. E... Enfim, cresci sobre essa perspectiva. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito diferente das mães também, que eu conhecia das minhas amigas também, né? Então, assim, ela era uma mulher que tipo, trabalhava muito e que também era artista. Então, minha mãe ficava em cartaz com o grupo de teatro dela na Praça Roosevelt, em algum teatro lá, que era um teatro, sabe... meses de temporada, então eu ia assistir, aí depois, tipo, outro teatro ali, agora ela tá lá no Bexiga, então... E eu sempre lá, junto. Exatamente, tava nos ensaios, tava na prova do figurino, eu via todo esse processo da minha mãe, então pra mim aquilo era normal, digamos assim. E aí, quando eu, mais adolescente, assim, eu sempre gostei de cantar junto com a família, nunca achei que eu tivesse nada... muito especial, nem eu, nem ninguém na minha família, porque isso é importante dizer, porque assim, eu era danada, tipo, sabe, aquela criança que gosta de fazer piada, brincar, mas eu não tinha, tipo, um talento excepcional, ninguém olhava e falava assim, gente, essa menina, quando ela ficar mais velha, não, tipo, era normal, era uma criança espoleta, assim, eu gostava de brincar, imitar os outros, eu imitava, tipo, eu vou imitar minha avó cantando, vou imitar meu pai dançando, vou imitar minha mãe. E aí, quando eu fui crescendo, eu fiquei adolescente, tinha alguns amiguinhos que tocavam violão. Então, nas escolas que eu estudei, tipo, eventualmente tinha alguma pessoa que tinha um violão. E aí, os amigos em volta começaram a perceber que eu cantava afinadinho, que era legal. Todo mundo, pô, Ilona, canta. Então, isso aconteceu em alguns momentos da minha vida, assim. E aí, quando eu tava ali já no colegial, tudo, foi quando eu tive o primeiro interesse de ir estudar isso um pouco melhor. Então, eu falei, vou procurar uma aula particular de canto. Eu lembro disso. E de teatro também. Teatro eu sempre fiz, assim, na escola, tudo, mas não tinha sido nunca uma coisa assim, vou procurar uma aula de... Uhum. Eu já tocava violão, porque eu aprendi em casa. Já cantava um pouco, porque eu também já tinha da minha casa. E o teatro, pra mim, era uma coisa simplesmente totalmente natural também, porque eu via minha mãe fazendo, então pra mim era fácil, entre aspas, estar naquela situação. E aí, no colegial, comecei a fazer mais escolhas mesmo, assim. Eu quis fazer aula de teatro, quis fazer aula de canto. E ali eu comecei a estudar mesmo, né? Uhum. Uma coisa que eu fazia por pura entretenimento e enfim. E continuou sendo essa minha visão. Achei que sempre ia ser isso. Sempre ia ser um lugar de entretenimento. Tinha outros planos na minha vida. Eu ia fazer relações públicas de faculdade, ou letras, ou alguma coisa ligada à comunicação, que eventualmente vim fazer agora mais velha. Mas, assim, eu não via isso como profissão. Mas foi por várias pessoas que me envolviam na época, né, que começaram a falar, você sabe que você pode, tipo, trabalhar com isso, pode fazer uma faculdade de música, pode fazer isso. E aí eu tive aquela crise que eu acho que várias pessoas têm na adolescência, quando você tá no terceiro colegial, ensino médio, que falam agora, que você precisa, tipo, escolher. Uhum. E aí eu não sabia escolher. Essa é a verdade. Eu fiquei 6 meses, tipo assim, em pânico. Eu trabalhava na empresa do meu pai pra ganhar uma grana e pagar meu teatro. Comecei a fazer cursinho sem saber, tipo, pra o que eu ia prestar. E aí, nesses 6 meses, eu fiz aula de dança, continuei no teatro, comecei a buscar umas coisas de música. E aí, veio o lance de prestar pra algumas faculdades de música mesmo. E aí, eu fui prestar e entrei na faculdade de música. Só que ali foi o começo, assim, pra eu entender que era possível,
que dava pra eu estudar, só que eu levei uma paulada na minha cara, porque, tipo, a faculdade de música é, tipo, muito difícil. Não é nada o que as pessoas pensam. E principalmente, assim, no meu caso, que era, a música era um lugar intuitivo, tipo, eu nunca tinha estudado, eu só apanhei, mesmo. Eu só me ferrei na faculdade. Você vê, IDP, tipo, no primeiro semestre, já, assim, tipo, toda cagada, assim, sabe? E aí eu lembro que, tipo, a minha mãe que pagava a faculdade pra mim, o que eu ganhava trabalhando com meu pai não era suficiente. E aí não deu pra pagar a faculdade. E a gente teve que falar, pô, você agora, né? Tipo, o que eu vou fazer? Aí eu fui pro conservatório. Na época que, tipo, tinha opção de faculdade, mas tinha opção de um curso técnico, que ali era mais barato e era também mais nivelado pro que eu precisava naquele momento. E eu fui pra lá. E, paralelamente, eu já meio que entendi na minha cabeça, assim, tipo, é isso que eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer as minhas conexões também, assim, sabe? Tipo, os amigos que tocavam. Então, tinha um amigo que tocava num bar toda sexta. Eu já ia, tipo, com ele, já me ofereci pra cantar. As pessoas começaram a me chamar, porque eu comecei a me colocar dessa forma no mundo. E, na época, o YouTube tava começando. Tipo assim, mais fortemente ele já existia, né? Porque isso foi 2010. Foi 2010, que eu me formei em 2009. Em 2010 o YouTube já tinha umas coisinhas, mas ainda era tudo muito... Aqui onde era tudo mato, aquelas... E aí, uma das ações que eu tive no momento que eu tava ali me entendendo como artista foi gravar vídeos pro YouTube. E assim comecei a gravar covers de músicas, das músicas que eu já cantava, eu já sabia. E aquilo foi virando uma coisa assim, tipo, a internet entrou na minha vida aí, já, com essa relação. Então, desde 2010 ali, produzindo conteúdos pra internet. E eu tinha um público legal na época, assim, umas pessoas que interagiam, tudo. Então, isso me trouxe muitas oportunidades, a internet, desde o começo. Aí me chamaram pra participar do Ídolos por causa do YouTube. Me chamaram pra participar do programa do Máquina da Fama por causa do YouTube. A banda que eu cantei durante 3, 4 anos depois, Companhia Filarmônica, foi por causa de um vídeo do YouTube que eu postei. Então, assim, porque eu tava me expondo na internet. E as pessoas, tipo, me acharam ali e eu comecei a viver aquela realidade. E desde quando eu tinha entrado na faculdade, como eu precisava de dinheiro, né? Tipo, a minha mãe não tinha como sustentar tudo. Eu já queria sair de casa, que eu queria ser independente na época que eu tinha um outro relacionamento. Queria, tipo, ir sair, morar junto, sabe, essas coisas. E aí, eu super novinha, mas eu falei, o que eu preciso trabalhar? Preciso fazer alguma coisa. Saí da empresa do meu pai e a minha professora falou, você pode dar aula de canto, você vai ser sincera com a pessoa, falar, tô no começo, tô fazendo faculdade, busco um estágio. E fala a verdade, você tem que aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ela meio que me ajudou a entender como que eu ia fazer isso. E assim fiz, entreguei meu currículo um monte de escola, de música, inclusive escolas também irregulares de criança. E em uma semana eu tava, tipo, com 3 empregos diferentes. Dava aula numa escolinha e em 2 aulas em escola de música. E assim comecei minha vida como professora. Então, sempre isso teve junto a todo o resto que eu fiz como cantora também. E aí, no começo, você dava aula pra criança? Dava. E aí também tive essa experiência. Porque na minha cabeça, eu ia ser professora de criança. Não sei por que a gente tem isso, né? Tipo, não sei. Eu acho que tem essa coisa de achar que é mais simples. Parece que, não sei, na minha cabeça era assim, é muito mais fácil lidar com a criança que tá no começo do que com o adulto, mas hoje eu acho completamente diferente. E eu fiquei 3 anos nessa escolinha. Não sei o que eu acho, é que também adulto também é bem complexo, né? É verdade. Eu tava conversando com uma amiga da minha pós-graduação e ela falou assim, ela tá tendo uma dificuldade muito grande porque as crianças ela dá aula numa escola, né? Então, ela pega crianças de 5, 6, 7 até uns 15 anos. E que as crianças de 5, 6, 7, 8 canta, dança, faz tudo, faz todas as atividades, piriri, pororó. Os adolescentes... Não. Que ela tem que se esgoelar, se fazer... E às vezes eu sinto que com alguns adultos também é assim, tipo, pelo amor de Deus, você tá aqui pra fazer aula de canto. Faz, né? Vamos, eu acho que tem isso, mas eu acho que é isso. Não é que é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que eu tenho mais ferramentas para lidar com os adultos do que com as crianças. Eu acho que é isso. Acabei não me interessando por ir profundamente para esse lado. Porque eu poderia, né? Tem tanta gente que vai se especializar em, tipo, ter ferramentas para lidar com as crianças. E foi uma coisa que não tive esse interesse. Muito por causa dessa minha primeira experiência, que eu falei, cara, eu acho que não é isso que eu quero fazer. Só que eu continuei dando aula
E, eventualmente, eu dava aula pra crianças também, porque nas escolas de música, tipo, você não Pra limita, adultos. assim, tipo assim... não, pra crianças também. Crianças e adultos na Na escola. escola, porque Tá. na escola de música, tipo, vem lá várias pessoas, Uhum. né? É uma escola livre de música, então vinha É aula eventualmente. particular, então. Exato. E aí, isso sempre me acompanhou. E aí eu fui fazendo as minhas coisas, vários projetos, cantei em banda, cantei sozinha. E sempre assim, eu fui estudar um pouco de teatro musical, que eu achava que era uma coisa que tinha a ver comigo, já que eu tinha vindo do teatro e eu gostava de atuar também, e eu cantava, e eu falei, meu, isso aqui tem tudo a ver comigo. E eu gostava de dançar, e aí teve uma época da minha vida que eu fiquei focada em tentar entender esse universo e entrar, também sentir as coisas que você sentiu. Fiquei bem pouco tempo, as pessoas falam que eu tentei pouco, pode ser. Mas eu sei que um ano pra mim foi o suficiente pra entender que talvez eu não me fazia bem também. Sabia que eu acho que o primeiro choque que eu tive, quando eu tava na faculdade, eu saí logo em seguida da faculdade e eu entrei numa companhia que a gente era muito junto, então a gente chegava mais cedo e montava o cenário, fazia as coisas, o figurino era a gente fazia, então, tipo, era muito a gente se ajudando. E aí eu fui fazer um musical e o meu primeiro choque foi assim, o maestro tava passando as vozes e aí eu tenho uma facilidade musical e aí eu falei assim, gente, em algum intervalo, eu falei, gente, eu tô gravando todas as vozes das sopranos. Se vocês quiserem gravar, tipo, cada um gravar todas as suas vozes do tenor, do baixo, da contralto e tal, e aí a gente organiza isso num drive, no... Sempre sou a organizadora. E a gente organiza isso, e aí todo mundo, tipo, pode estudar tudo e tal. Aí uma menina virou e falou assim, eu não, as minhas gravações são para mim. Nossa, mas a gente não tá fazendo um espetáculo junto? Mas isso todo mundo tá bem, afinado, tá timbrado. Eu não preciso só saber a minha. Eu preciso, tipo, também saber como é que eu encaixo isso na voz do outro, na voz principal. Vai que a voz principal não é a minha. Mas é a visão, As né? pessoas Essa não visão têm é visão. minha gravação, eu que fiz. Eu fico Exato. louca com isso. Não, foi aí o primeiro dia que falei assim, não. Eu acho Não que é esse o lugar eu até entrei um pouco nesse universo, sabendo já de como era mais ou menos. Não Mas fazia quando ideia. você vive na pele, é diferente, assim. Igual você falou, competitividade, tudo. E eu já tinha vivido algumas coisas na minha vida, e eu achava aquilo tudo engraçado ao mesmo tempo, porque eu falava, meu, por que esse povo tá lidando assim? Você falou desse negócio das vozes, eu nunca vou esquecer do primeiro teste que eu fui de musical na minha vida, em que as meninas literalmente roubavam lugares umas das outras pra ficar na frente dos... Tipo assim, sabe? Tipo, meio que sair empurrando, meio que se colocando. E em determinado momento, eu tive que fazer isso, se eu quisesse ser vista numa audição. E foi ali que a minha cabeça explodiu, porque eu falei, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu Não olhei gosto. e achei um absurdo. Mas era o jeito que você tinha pra sobreviver ali dentro daquele ambiente. Enfim, talvez seja por isso que não durei mais nem um ano, quase. E aí também fui pra outros caminhos, mudei de cidade, fui trabalhar num show meu, fazendo as coisas da minha visão, trabalhando com música brasileira, brasilidades. Então a gente tinha um show que era bem assim, que eu podia fazer o que eu queria, né? E fui muito feliz nesse tempo, porque eu fiz muito show, cresci muito como cantora, entendi muitas coisas sobre várias coisas. E também foi quando eu participei do The Voice, que foi muito legal pra mim, foi em 2019. Só que com isso também teve um breaking point na minha mente, sabe? Muito daquilo que você falou no começo, do porquê que eu tava fazendo, o que eu queria com aquilo. E aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia acabou Bem com os quando você meus... tava fazendo todos os seus shows, que você tava aproveitando a onda de ter aparecido no The Voice. Exatamente. Tipo, tava, entre aspas, num melhor momento nesse sentido. Clientes novos, fazendo grandes trabalhos, shows legais para as pessoas, para grandes empresas, sei lá. E aí veio a pandemia, desmarcou tudo. Foi desmarcando, né? E aí, meu 2020 virou uma incógnita, porque eu vivia dos shows. Eu não tinha nenhuma outra fonte de renda. E aí, por uma intuição, na época eu não estava dando aula nesse período,
eu tinha já pensado nisso, tipo, no final de 2019, eu já tava assim, se eu voltasse a dar umas aulas em Ribeirão Preto, que eu morava na época, eu falei presenciais mesmo, tipo, porque na época a gente nem pensava em aula online, né? Pra quê? E aí eu já tinha começado, olha que coisa louca, a ter uns aluninhos lá. E aí, quando a pandemia começou a ficar muito, tipo, trancados dentro de casa, aí eu fiquei, primeiro, bem desesperada, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, que era Publicidade e Propaganda, que eu vou me formar esse ano. Tinha acabado de começar um negócio, eu achei que eu ia estar vivendo uma outra coisa, tipo, e aí, de repente, eu acho que todos nós, né, a gente, tipo, levou um puta socão na cara. E aí, eu tive a ideia de testar dar aula online, porque tinha uma das meninas que me seguiam, uma das seguidores da época, tipo, que já me acompanhavam, que queria fazer aula comigo, só que ela não morava em Ribeirão Preto. E aí ela começou a insistir, tipo, vamos tentar. E aí foi quando eu comecei a dar aula online pra ela, tipo, em forma de teste. Eu não tava nem cobrando nada na época, porque eu falei, vai que é um desastre isso. E aí, de fato, foi um desastre no começo. Eu tive que aprender a fazer muitas coisas, entender tudo que eu não sabia e, né, tipo, de lidar com a tecnologia. E aí, quando veio a pandemia, eu já dava aula pra ela. Tinha essa aluna que já tinha tentado. E algumas coisas eu já saquei. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma, tipo, vou falar que eu tô dando aula online, tipo, a preço de banana, porque na época, tipo assim, eu cobrei quase que, tipo, um valor simbólico. Eu sabia que tava todo mundo, né, ferrado, mas tava todo mundo em casa. E assim foi. De repente eu tava, tipo assim, com 40 alunos na minha semana, tipo, agendando. E isso foi levando pro que hoje é a minha vida total, que eu dou aulas online, tipo, a gente tem o cantoria. Isso foi um desenrolar desse momento, porque aí, logo em sequência, eu não tava dando conta, vi que as pessoas estavam também buscando aulas de outros instrumentos, e aí eu fui trazendo pessoas que eu conhecia. E a gente montou, tipo, o time que durante um tempo se chamou Dara, que era a escola de música online, que funcionou muito bem durante esse período da pandemia. Então, a gente tinha vários professores que davam aula online. E, de repente, a gente começou a sentir também que a procura era realmente maior para aulas de canto, que era por isso que as pessoas vinham atrás. E aí, a gente ficou só com os professores de canto e, de repente, a gente viu que a gente precisa de um time que fique do seu lado mesmo, né? E esse time virou nós duas. Porque foi isso, foi reduzindo, assim, e ao mesmo tempo, nesse sentido, reduzindo, mas a minha cabeça foi ampliando, a nossa cabeça foi ampliando. A gente foi entendendo as necessidades do público que já seguia a gente, das pessoas que estavam entrando em contato, eu também dos alunos, e isso foi expandindo a minha cabeça e foi direcionando o que hoje a gente encontrou, que é o Cantoria. E é isso. Hoje eu ainda faço shows, trabalho como cantora também, bem menos do que nessa época que era só como cantora. Também faço vídeo pra internet ainda, também dou aula e hoje estamos aqui estreando o nosso podcast. Maravilha, tudo isso com 31 anos completos agora, recentemente, dia 7. Muito bem. Eu acho, enquanto você estava falando, eu tava pensando assim, nossa, a Yolanda vem de uma família que todo mundo canta, toca, tem todos esses atributos, né, essas qualidades familiares. E eu tava pensando, tipo, nossa, meu pai e minha mãe também sempre cantavam muito bem. Sem ter feito aula nenhuma, sem ter tido a oportunidade na infância e na adolescência de levar isso a sério, de poder estudar, de poder pagar uma aula, alguma coisa assim. Mas eles têm essa musicalidade aflorada por alguma questão, os dois. E aí, eu acho que é isso, assim, a criança, quando ela é estimulada de início, né? Ela também vai... Porque música não é talento, né? Vamos deixar aqui claro, música não é talento. Música é... uma linguagem que você aprende. Uma linguagem que você aprende. É tipo matemática, é tipo português. A língua que você fala. E quanto mais cedo você é estimulado, mais fácil você vai aprender a falar essa língua com fluência. E eu acho que é isso também. As pessoas ficavam assim, nossa, mas você dá aula para crianças de 6 meses? Aí eu... mas a criança a partir, assim...
Vai, vamos dar um descanso pra ela de 3 dias depois que ela saiu do útero. Mas ela já tá aprendendo dali, sabe? E dizem que até dentro, né, da barriga Sim. já, tipo, a partir já tá ali sendo influenciada pelas Que as escuta, vibrações, né? Que é né, legal a você voz da cantar. mãe, a voz do pai, enfim, né. Eu acho que nunca é cedo demais. Não, e igual a minha mãe disse que antes de falar, minha mãe ficava meninando. E aí ela Cantando. ela ficava. E que aí em algum momento eu comecei a fazer isso. Fazer junto. Fazia. E aí às vezes ela parava e eu continuava. Não devia, né, fazer a música inteira, Sim. mas tipo assim, pelo menos a parte ali que tava decorada, não sei, que era mais fácil de fazer. Então eu acho que é isso, né? A relação. Total. Não é talento, é. E eu acho que grande parte da gente ter entendido que o cantoria, ele era o que é hoje, é porque a gente lida com as pessoas, dá aula para as pessoas, a gente vê quais são as necessidades e a gente vê as particularidades de cada um dentro do processo do aprendizado de canto, que são coisas que a gente também passou de formas totalmente diferentes, Sim. né? E eu acho que falar sobre essas nossas condições, falar sobre isso, tanto durante a aula quanto os vídeos que a gente produz, é importante, porque eu acho que a maioria das pessoas tem ainda uma ideia de que, tipo, ou você nasce com o bagulho ou você não tem mais isso. E a gente vê isso todos os dias, que não é assim, né? Que o processo, até pra mim mesmo, eu não gosto muito de, sabe, de romantizar o meu caminho na música, porque eu era uma criança completamente normal. Tipo assim, eu não tinha nenhum talento extra, que é essas que a gente vê às vezes na internet, essas crianças que já com 5 anos estão tocando melhor piano do que o seu professor que tá há 80 anos tocando, sabe? Mas assim, isso é muito excepcional, isso não é o comum. A maioria, na verdade, somos pessoas normais que desenvolvem habilidades, né? E eu acho que muito do papel do nosso podcast aqui hoje também é trazer as visões desse processo de aprender algo novo e de como que nossa cabecinha, sendo mais velho, né, lida com todas essas coisas, que é diferente de quando a gente é criança, enfim. Então, é importante trazer essas histórias e perspectivas novas sobre o cantar, sobre a música, sobre o talento, que eu acho que é muito romantizado, é muito num lugarzinho ainda que não é real, assim, né? Então, e não menosprezando, obviamente, os talentos, mas o talento, ele é algo treinável, né? Você treina o seu talento. E Com é certeza. isso. E assim, você falou que a sua família, tipo assim, ninguém falava, tipo, nossa, essa menina um dia vai. E em paralelo, assim, com o que eu contei, de tipo, eu fiquei muito chateada que eu não fui a Virgem Maria, eu sempre fui, tipo, a coadjuvante. Era tipo assim, eu venci, eu cheguei, tipo, até onde eu cheguei, tipo, porque é isso, né? Tipo, a gente vai ser a ovelha, a gente vai ser a cor verde e Total. tá tudo bem. Total. Mas é na persistência, ninguém imagina, né? Tipo, nunca, 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 nunca vai ser fácil assim. Alguém sempre tem aquelas histórias, tipo assim, tava andando na praia e aí passou um diretor e aí eu fui a protagonista. É muito fora da curva. Não é assim que acontece na vida. E eu acho que assim, até essas coisas que eu acho que é um bom papo pra um episódio sobre isso só, que é tipo, cara, o que é o dar certo? Porque é isso, assim, você tem muitas pessoas com inúmeros talentos que desenvolvem sozinhas, muitas vezes, estudando sozinhas dentro das suas próprias casas, que elas vão ali ter um contato com a arte e vão ser artistas e ninguém vai saber. E ela não é menos artista por causa disso, né? E o dar certo é muito relativo, porque a gente sabe quantas pessoas vêm buscar fazer aula de canto por motivos muito pessoais e individuais, quase que um segredo. E tá tudo bem, isso também é você estar dando importância para possíveis talentos e para você mesmo. Independente de você ser descoberto
nessa visão aí ou não, né? Uhum. Pois é. E o Cantoria? O que é o Cantoria? Bom, o Cantoria hoje, né? O Cantoria é essa mistura de todas essas coisas que a gente falou. A gente dá aulas de canto particulares, a gente tem o nosso curso, que a gente lançou ano passado, falando de 2022, né? Que esse ano a gente ainda não teve o lançamento dele, mas teremos. Teremos novas turmas. Teremos novas turmas, que é um curso que foi gravado, mas que a gente trabalha com as mentorias também com essa nossa turma. Né? Temos as aulas em grupo também, de canto, tudo voltado para canto. Temos nas redes sociais, somos ativas, produzimos conteúdos, somos blogueirinhas, né? Então, estamos sempre ativas lá, postando conteúdo sobre o assunto. E além de tudo isso, agora temos também o nosso podcast, que falamos sobre assuntos variados. Hoje é o primeiro episódio de muitos que faremos. E é isso, é um complexo, né, sobre o universo da voz, da música, e por que não falar do desenvolvimento humano mesmo, individual de cada um, né, buscando as nossas potências. Com certeza. Então, acho que finalizamos o primeiro episódio falando sobre o nosso começo na música, sobre o Cantoria, sobre as nossas percepções do ensino e do aprendizado. E muito feliz que fizemos esse primeiro episódio e nos vemos no próximo episódio. Não sei, dá 5 estrelas pra gente de onde você estiver escutando, curte o vídeo se você estiver em alguma plataforma de vídeo. É isso, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais lá, no Instagram, no TikTok. E até a próxima, até o próximo papo.